Em 20 de setembro do ano 2000, um decreto da Presidência da República transformou o INPA em organização social. Uma mudança profunda para uma instituição que, a essa altura, já tinha quase meio século de existência como órgão público e que marca um novo capítulo na história do Instituto e, de certa forma, da ciência brasileira também. A mudança permitiu ao INPA ter mais autonomia administrativa e financeira. Dessa forma, o Instituto, ao longo dos últimos 25 anos, ampliou suas áreas de pesquisa, investiu na formação de talentos, na promoção da matemática e na diversificação das suas atividades. Mas essa transformação de importância histórica para o INPA e para a ciência só foi possível graças a uma ampla reforma do Estado que foi iniciada nos anos 1990. E para celebrar os 25 anos desse marco, nós estamos dando início aqui a uma pequena série de entrevistas com protagonistas dessa trajetória. Nosso primeiro convidado, a quem eu agradeço pela disponibilidade, é o economista Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro em mais do que uma ocasião, e certamente o motor, o protagonista da implementação do modelo das organizações sociais. Ministro, muito obrigado pela sua disponibilidade. O nosso objetivo nessa conversa, que pretende ser um bate-papo informal, é relembrar o contexto político da época, os desafios que foi necessário vencer para implementar a sua proposta e analisar, em retrospecto, os impactos que essa nova política teve na gestão pública. Muito obrigado, ministro. É um grande prazer estar aqui com vocês, do INPA, né, uma instituição extremamente importante para o Brasil. Primeira pergunta, ministro. O senhor que liderou esse processo da reforma do Estado e da implementação do modelo das organizações sociais, que é um modelo disruptivo em relação ao paradigma da administração pública, eu gostaria de perguntar quais foram os principais desafios enfrentados nessa campanha para fazer funcionar o modelo a proposta da organização social. Então, essa proposta é importante que eu diga que eu vinha pensando numa solução como essa já há bastante tempo. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e tinha visto em várias ocasiões a importância e a necessidade de que instituições sem fins lucrativos, fossem elas pertencentes ao Estado ou que pudessem ser amplamente apoiadas pelo Estado, devessem ter muito mais autonomia administrativa, que o sistema que nós tínhamos era um sistema muito rígido, o sistema do servidor público de carreira, que isso dificultava muito a administração dessas instituições, cujos membros, professores, pesquisadores, artistas, no caso, por exemplo, da USESP aqui em São Paulo, pesquisadores como do INPA, professores também, não eram funções específicas do Estado que precisavam ter, digamos, a proteção de uma estabilidade muito especial, etc. É muito mais importante eles terem mais liberdade e mais autonomia para realizar as suas tarefas. Então foi essa convicção minha que me levou, assim que eu assumi o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, no governo do Fernando Henrique Cardoso, de fazer essa proposta. Quer dizer, é claro que havia resistências. Foram as resistências que tiveram para toda a reforma, que eu chamo a reforma gerencial do Estado, de 1995, que foi quando começou, ou de 1998, que quando foi aprovada a lei, a reforma constitucional. Mas, no caso das organizações sociais, não foi necessário mudança de Constituição.
Eu percebi que era simplesmente fazer-se uma lei, e que essa lei seria suficiente para, então, autorizar o governo a, ah, transformar ah, órgãos como era o INPA, por exemplo, que era um órgão do Estado, num órgão ainda do Estado, mas um órgão agora, quer dizer, financiado, apoiado pelo Estado, mas sem o regime único dos funcionários públicos, sem os privilégios que os funcionários públicos têm e sem todos os problemas que isso traz. Ah, então, os desafios foram, quer dizer, que havia dentro da burocracia pública uma resistência muito grande a isso, não é? Mas, ah, em relação às organizações sociais, especialmente, muito menos que em relação ao resto da reforma, essa resistência foi menor, de forma que eu consegui aprovar a lei com, com relativa facilidade e com modificações muito pequenas feitas pelo Congresso, né? E aí, então, foi possível fazer. Mas eu posso depois contar a história do IMPA, mas quando... Eu vou pedir que o senhor conte também, com certeza. Mas deixa eu interromper um pouco o senhor. Na sua resposta, o senhor colocou a ênfase, né, em resolver problemas das próprias instituições, e eu sou testemunha de que isso certamente veio ao encontro de necessidades do INPA, isso certamente funcionou. Mas o senhor é ministro, do ponto de vista do ministro, do ponto de vista do gestor público no sentido mais amplo, digamos, que problemas do governo o senhor pensa que a lei veio ajudar a resolver ou veio contribuir? Quer dizer, em palavras simples, o que é que o governo ganhou do ponto de vista da administração do Estado com a implementação do modelo de OS? Bem, qualquer governo que se eleja, ele está ali, não é, para defender o bem público, né? Ele não está ali para defender os seus próprios interesses. Então, isto, por outro lado, às vezes os presidentes e enfim, os ministros, eles sabem disso, mas ao mesmo tempo querem ser reeleitos. E certas atividades, e certas decisões que eles podem tomar não são favoráveis à sua reeleição, né? São inicialmente, pelo menos, impopulares. Mas isso não acontecia em relação à lei das organizações sociais, o perigo de ser reeleito. Então, havia simplesmente o ganho do interesse público. E isso acho que o presidente e os demais ministros, né, que estiveram envolvidos no processo, compreenderam, né, que ali estava uma questão de interesse público, porque é claro que você ter agências do Estado muito melhor, mais adaptadas para realizar as suas atividades, é uma coisa de interesse público. Ministro, o fato de que as organizações sociais, as primeiras e, de fato, essencialmente até hoje, as únicas organizações sociais que existem na esfera federal estejam ligadas à ciência e à educação, o senhor acha que é porque esse setor, esse segmento estava mais preparado para oferecer instituições capazes de serem qualificadas, enfim, com condições para serem qualificadas, ou a circunstância do senhor ter sido ministro da Ciência e Tecnologia, de alguma forma, o fez ver esse setor com uma proximidade maior? Que até hoje Então, nós temos 8 OS na esfera federal e todas elas estão ligadas diretamente ou ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ou ao Ministério da Educação. então, ah, eu pretendia realmente que as organizações sociais fossem especialmente úteis na área da, da, da ciência e tecnologia e da educação. E
Só que em relação à ciência e tecnologia, eu fiquei plenamente satisfeito, né? Já em relação à educação, eu não fiquei, não é? Porque eu tinha como objetivo, na educação, tornar, tornar as universidades também organizações sociais, não é? Ah, e era uma coisa, a meu ver, muito mais do que lógica, tê-las como organizações sociais, inclusive porque a Universidade de Brasília, fundada pelo saudoso Darcy Ribeiro, né, tinha sido fundada pelo Darcy com a ideia de ser o que depois ficou definido como uma organização social, uma entidade autônoma. Ah, mas, quer dizer, tive uma certa dificuldade em convencer o ministro da Educação, que era muito meu amigo, e os outros, e os principais, e os membros principais do seu ministério. Agora, aí veio uma reação grande de alguns reitores, que não estavam entendendo direito o que era, inclusive. Inclusive um reitor que depois se tornou político em São Carlos, que era o reitor da Universidade de São Carlos, que era federal. E então, e diante desse ataque, o ministro apavorou e resolveu tirar o time de campo, né? Eu lamentei muito, né? E foi engraçado que um pouco depois, logo, eu recebi uma visita de 13 pró-reitores, né? Deve ser vice-reitores, mas acho que eles são pró-reitores da Universidade de Brasília, que vieram falar comigo, né? Para ver se eu conseguia voltar a convencer o ministro a levar adiante o processo, porque era de grande interesse das universidades isso, mas não foi possível. Ah, e também uma área que eu também não consegui êxito na área federal foi na área da saúde, né? Aí o governo não tem muitos hospitais diretos, mas tem alguns. E seria mais que correto torná-los organizações sociais. Mas, novamente, houve resistências dentro dos hospitais, todos sempre preocupados em manter privilégios, né? Quando, aliás, não havia ninguém era prejudicado, porque transformado uma entidade numa organização social, os, os membros da organização continuavam com seus direitos. Só os novos empregados é que seriam empregados pela CLT. Mas não adiantou, então, também na área de saúde, isso não deu certo. Ora, é importante observar que em São Paulo, por exemplo, quer dizer, todos os hospitais que foram fundados a partir de um certo ponto, e alguns outros que já existiam, são todas organizações sociais. E o sistema de organizações sociais funciona maravilhosamente com os hospitais paulistas. Acho que em outros estados também tem casos deste. E na área da cultura, que também tem uma aplicação muito grande, aqui em São Paulo também, as instituições de cultura do Estado se tornaram organizações sociais e funcionam muito bem, né? Então, quer dizer, e no resto do Brasil as experiências são também muito satisfatórias. Claro que há alguns desvios, né, de instituições pequenas, e- mas isso é realmente uma coisa secundária. Eu dou testemunho que na nossa experiência do IMPA, a conversão, a qualificação como organização social trouxe uma capacidade de agir que, que vinha ao encontro da vontade da instituição, mas que nós, dentro do modelo da administração pública direta, realmente não tínhamos como eu mencionei antes, muitas das coisas que aconteceram nos últimos 25 anos é difícil, quase impossível imaginar sem a conversão na organização social, sem a qualificação. E isso me leva já à próxima pergunta, que de certa forma o senhor também já apontou.
Por que o INPA? Porque o INPA surgiu entre, nós fomos segunda, talvez, a Os organização primeiros, social. os primeiros. Né? Teve a ABT Luz, que foi um pouquinho antes da gente, o que atualmente é o CNPEM, não é? Luz Síncroton. Mas a gente estava nesse primeiro grupo, sim. Ah, bom. E, e por que o INPA? Uma Porque, instituição que tinha, ao contrário de muitas outras OS, nós já existíamos há décadas, então tinha um processo de transformação. Por que o INPA? Qual é a nossa história aí? então, foi bom que você lembrasse também o síncroton, porque no INPA havia um senhor, não só esse, o diretor do INPA era um homem, a meu ver, excepcional. Era o Jacó, como é que é o nome dele? Oh, Jacó Palles. Jacó Palles. E realmente o Jacó percebeu o assunto, ele conversou com seus colegas, né, conseguiu o acordo dos seus colegas e passou a cobrar de mim. Né. Quando ele... Esse foi o mais ativista. Quer dizer, Quem estiver, Vinícius, quem estiver nos vendo e que tiver conhecido o Jacó vai acreditar na história na mesma hora. É a cara do Jacó, cobrando o agora senhor. Jacó, né? Por favor. Então, e aconteceu não tão ativamente, mas aconteceu uma coisa muito semelhante no síncroton, porque lá o Rogério, que morreu recentemente, Cepira né? Leite. É. O Bom, o Jacó Palles também faleceu. estava firme querendo tornar o síncroton numa organização social. Então, esses foram os primeiros, né? É, Porque tomaram a iniciativa, vamos chamar assim, né? entendi, Que foi entendi. ótimo. Eu estava dizendo, não sei se você está sabendo, o Jacó Palles faleceu recentemente também. Tem Ah, não uma sou. semana mais ou menos. Ah, É, bom, isso explica, ministro, eu acompanhei esse processo, eu era um jovem pesquisador. sei. Então, aqui, ajudei, enfim, colaborei com o Jacó, tinha uma função de gestão aqui, colaborei. Confesso, que eu não entendia bem o que que o Jacó estava vendo, mas ele tinha essa capacidade para ver na frente e ele nos convenceu, foi quase uma decisão por unanimidade, nos convenceu pela personalidade dele. Eu acho que muitos de nós votamos baseado no princípio de que se o Jacó diz que é uma coisa boa para o ímpar, então a gente vai acreditar e vota, e foi quase E, unanimidade, de fato, a convenção. e deixa-me fazer uma homenagem, então, ao Jacó, porque realmente Jacó Pires foi um homem excepcional, uma grande figura da ciência brasileira, né, e da administração pública brasileira. Ministro, passaram 25 anos, e eu teria algumas perguntas para entender qual a visão do senhor sobre a lei 25 anos depois. Primeira pergunta o que que o senhor teria feito diferente, se alguma coisa, à luz da experiência desses 25 anos? A única coisa que eu teria mudado é que na lei brasileira, na lei federal, tem determinações sobre a forma do que deve ter o conselho, que são um pouco detalhistas demais. Em São Paulo, isto foi feito de maneira mais flexível e então deu certo. Deu certo ou não? Tornou mais fácil criar as organizações sociais. Você está se referindo à presença do poder público dentro do Conselho de Administração, por exemplo, a representação do poder público no Conselho? Não, em geral, quer dizer, na lei paulista não tem determinações sobre isso, de forma que cada caso pode ser resolvido de um jeito, né? Por exemplo, aqui tem o Hospital Einstein, por exemplo, ele é o administrador, né, de uma organização social, que é do Estado, né, mas ele que administra. Né? E tem outros casos desse tipo, que na lei federal não fica meio atrapalhado fazer uma coisa como essa. E é perfeitamente, tá perfeitamente de acordo com o princípio das organizações sociais. Então, mas do mais, tudo mais tá tudo ótimo. O senhor mencionou já as organizações sociais da área da saúde, nós temos aqui no Rio de Janeiro também, outros estados também têm, as da cultura.
A nossa experiência como diretores das OS da área de ciência e educação é que, de certa forma, os objetivos, as necessidades desses setores não são necessariamente os mesmos. E anseios, em particular, essa questão do Conselho de Administração, do formato do Conselho de Administração, é um bom exemplo. Nós estamos muito confortáveis, nós, com as nossas características, estamos muito confortáveis com o formato que está na lei federal. Ao longo desses anos, tem sido visível uma certa tensão entre, entre OS de setores diferentes, justamente por causa dessas necessidades diferentes. Na concepção do senhor, faria sentido haver uma diferenciação, quer dizer, absorver que dentro do modelo do grande guarda-chuva da organização social pode fazer sentido ter uma diferenciação dependendo do setor em que a organização atua? Digamos, saúde tem uma necessidade diferente? Fazer isso. O que eu estava propondo em relação ao Conselho, por exemplo, era desregulamentar, né? Não ter ah, agora, mas pode-se fazer também isto, não é? Eu acho que aí precisa ver mais detalhadamente, estudar melhor o caso à luz da experiência que já houve, para se fazer alguma modificação na lei, não é? Mas porque as leis são boas, mas tem que sempre que estar sendo aperfeiçoadas, faz parte da lógica de todo o sistema isto. Então, nós podemos. Por exemplo, no caso da saúde, uma coisa interessante é que os hospitais federais, os hospitais das universidades federais, foram todos transformados numa coisa que é parecida com uma organização social, mas chama-se empresa. É uma empresa, sim. Eu não sei se que esse sistema ah, funciona bem, se não devia ser incluído nas organizações sociais, né? Mas, ah, de qualquer forma, acho que foi no governo Lula, o primeiro governo Lula que isso foi criado, e o governo Lula não estava interessado nas organizações sociais, então acho que foi esse o motivo da solução que foi dada, né? Mas eu não sei se está indo, se isso é necessário, se isso tem uma coisa, por exemplo, esquisita, é que tem um presidente, um diretor-geral de todos os hospitais de todo o país. Isso não é muito lógico, mas enfim. É uma empresa guarda-chuva para todos os hospitais universitários. Esse é o meu entendimento, assim, dentro É, do que eu pude isso. entender, estudar o É. modelo. Ministro, aqui no INPA nós tínhamos anseios quando houve a convenção, a qualificação como organização social, mas como eu já mencionei, nós basicamente concordamos com quase com um consenso muito forte em, em aderir pela influência que o Jacó teve na condução da instituição. Mas a posteriori, eu creio que nenhum de nós se arrependeu de ter votado favoravelmente, pelo contrário. E eu que na época, na minha juventude e na experiência, não entendia muito bem o porquê, hoje, como responsável pela direção da instituição, estou perfeitamente convencido da sabedoria da decisão. E a nossa própria avaliação é que o INPA tem sido um exemplo de sucesso, um caso de sucesso de aplicação do modelo. Sem Mas é dúvida. sempre bom perguntar a quem está de fora se essa nossa autossatisfação é minimamente justificada. Eu queria que o senhor, na medida em que imagino que tenha acompanhado um pouquinho de longe, como o senhor avalia o nosso desempenho como modelo, exemplo de aplicação do modelo, e também se o senhor acha que alguma dessa nossa própria experiência poderia servir de ser útil a outras instituições científicas brasileiras, em particular aos demais institutos, as unidades vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que não fizeram essa conversão. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o INPA é um modelo que
deve ser sempre lembrado quando se fala de organização social. É a primeira instituição, porque, no meu ver, foi a primeira. Mas, ah, segundo, quer dizer, o que que vocês podem colaborar mais? Eu quero agora, então, fazer não é uma espécie de crítica, porque houve duas grandes reuniões o ano passado, uma também por causa dos 25 anos, uma organizada pela OAB e a outra organizada pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, ah, para sobre as organizações sociais. E não apareceu ninguém do INPA. E quer dizer, Eu vou tomar a liberdade de corrigir o senhor, ministro. Eu não fui a primeira, eu acho que eu nem fiquei sabendo, mas eu estive no evento da FGV, eu só que não bom. estive no mesmo dia. Eu Ah, soube que o senhor tinha passado, eu fui até, inclusive, na expectativa de ter a oportunidade de encontrá-lo, conhecer pessoalmente, mas ah, eu estive, sim, no segundo dia. Por alguma razão de agenda, não pude ir à primeira. Mas aceito, faço o meu meia-culpa por não ter estado no outro não, evento. então tá mais que. Muito Nós obrigado. somos, mais recentemente houve também uma discussão, um evento em São Paulo que trouxe para a pauta a questão das organizações sociais. Eu participei, eu e Nelson Simões, Ah, diretor acabou de sair da RNP, sei. O MVP participamos. esteve sempre. Ah, Esse- Então tá bom. nós tivemos e nós somos parte interessada, inclusive porque a gente entende que a evolução da prática. Como o senhor disse, o modelo de organização social sofreu resistências no início, essas resistências têm sido atenuadas ao longo do tempo, à medida que as pessoas veem que funciona, mas ainda não desapareceram completamente. E nós somos uma instituição pequena o suficiente para sentir o quão importante é que o modelo seja plenamente aceito para a gente poder cumprir a nossa missão. Então, aceito plenamente a crítica na parte que tange, mas queria só esclarecer que não há da nossa parte nenhuma omissão nesse aspecto. Tá E bom. temos, inclusive, participado em discussões com os diretores sobre como gerir os projetos de lei que estão tramitando no Congresso que visam aprimorar e modificar a lei das OS, mas também essas tensões que vêm de outras áreas, da saúde, da cultura, e como podemos chegar a um mínimo múltiplo comum que seja satisfatório para todos. Bom, ministro, é essencialmente isso que eu gostaria de lhe perguntar. Eu lhe deixaria a iniciativa, caso queira acrescentar algo ou me fazer outra crítica por algo que eu esqueci de perguntar, que seria completamente aceitável. Por favor, esteja à vontade. Da minha parte, as perguntas são essas. Não, então, eu só quero agradecer pela entrevista, né? Acho que é que foi bom falar sobre esse assunto e conversar com você, saber que o IMPA vai realmente sempre muito bem, né? E quando ficar pronto esse vídeo, você mandar para mim para eu colocar no meu site, que eu tenho os meus vídeos lá, tá bom? Com Das minhas. certeza enviaremos, sim, ministro. Essa é o carro-chefe da nossa comemoração de um marco de 25 anos que mudou a realidade do INPA e tornou possível, por exemplo, a existência da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, o nosso medalhista Fields, que tem uma posição de pesquisador extraordinário, o Arthur Ávila. Seria muito difícil imaginar isso dentro do arcabouço da administração direta, do RJU, a expansão da Olimpíada para os anos iniciais, a nossa graduação, que acabamos de abrir, tem um ano e pouco que abrimos a graduação, uma graduação em matemática para a tecnologia e inovação, uma série de coisas que aconteceram por aqui e das quais o senhor é, de certa forma, o padrinho na qualidade de autor, ter concebido a reforma do Estado e a lei das organizações sociais. Então, em nosso nome, agradeço pela entrevista aqui que o senhor concedeu, mas também por essa contribuição importantíssima à história do INPA creio eu, à história da ciência. Muito bom. Muito obrigado, Vinícius. Uma boa tarde. Boa tarde.